Quando minha esposa e eu nos casamos há 4 anos, ambos queríamos ter filhos. Agora, depois de tanto tempo, ela mudou de ideia sem nem se preocupar em me contar. Nos conhecemos quando ela, 28, era caloura na faculdade e eu, 30, estava no segundo ano. Começamos a namorar cerca de 2 anos depois de nos conhecermos. A gente se deu super bem, ela é a pessoa mais incrível que já conheci. Temos uma ótima relação e sempre nos demos muito bem. Claro que, como todo casal, temos nossas brigas, mas sempre estivemos bem, exceto nas últimas semanas. Ter filhos sempre foi algo muito importante para mim. Eu amo crianças, sou muito ligado à família e sempre quis ter vários filhos, pelo menos 3. Ela sabia disso antes mesmo de começarmos a namorar, e eu sempre entendi que ela também queria ter filhos. Quando começamos a namorar, esse assunto obviamente veio à tona, e ela riu do meu entusiasmo por ter uma família grande, disse que era fofo e que também queria ter filhos no futuro. Quando comecei a me preparar para pedi-la em casamento, obviamente tivemos que confirmar algumas coisas, e mais uma vez ela me disse que queria ter filhos. Eu deixei claro que queria ter filhos cedo, pois realmente não queria ser um pai velho. Quero poder brincar com eles, ter energia para passar tempo com eles e parecer o pai deles, não o avô. Ela entendeu. Ficamos noivos, depois casamos, e durante todo esse tempo, quando as pessoas perguntavam quando os filhos viriam, ela respondia normalmente, dizendo que talvez logo após o casamento. Gostaria de deixar claro que não casei com ela só para ter filhos, nem a vejo como uma fábrica de bebês. Namoramos por bastante tempo e eu realmente a amo. Estou apenas tentando mostrar que já tínhamos estabelecido muitas vezes, antes e durante o casamento, que teríamos filhos, e que ela sabia o quanto isso era importante para mim e dizia que também era importante para ela. Depois do casamento, prometemos esperar pelo menos 2 anos antes de termos filhos, porque queríamos garantir que teríamos um casamento feliz e dinheiro suficiente para cuidar bem de uma criança. Então concordamos em esperar 2 anos para nos estabilizarmos juntos, viajar para lugares exóticos, trabalhar bastante e preparar tudo. Além disso, ainda éramos jovens. Eu tinha 26 anos quando casei com ela, achava 28, 29 uma idade perfeitamente normal para começar a ter filhos. Então, esperamos, em um acordo mútuo. Quando os 2 anos passaram, perguntei a ela sobre termos filhos. Ela disse que estava passando por um momento muito intenso no trabalho, porque estava perto de conseguir uma promoção, mas a concorrência era grande e ela queria se concentrar nisso sem que uma gravidez atrapalhasse. Eu entendi. Ela acabou conseguindo o cargo, o que foi ótimo. Depois perguntei de novo, e ela disse que ainda não era hora. Mudamos para um apartamento maior, e ela disse que queria se acomodar primeiro. Acho que, nessa altura, eu já deveria ter começado a perceber que algo estava errado. Mais tempo passou, mas ela insistia para que eu usasse camisinha e não parou de tomar anticoncepcional. Então, há alguns meses, eu fiz 30 anos. Foi aí que comecei a me preocupar. Eu esperava já ter pelo menos um filho agora. Não sei por que nunca falei mais diretamente com ela sobre isso, sempre fomos abertos em relação a ter filhos, e eu não conseguia imaginar por que ela mudaria de ideia. Todas as desculpas dela pareciam perfeitamente razoáveis, mas agora eu estava começando a sentir que eram só isso, desculpas. Então, conversamos. Sentei com ela e disse que agora eu tinha 30 anos e sentia que realmente queria ter filhos antes de certa idade. Nós seríamos pais perfeitos, somos felizes juntos, temos uma casa espaçosa, os dois têm empregos muito bem pagos e somos considerados ricos, e os pais dela moram a 20 minutos de distância, então sempre poderiam ajudar. Foi então que ela me disse que não tinha mais certeza se queria filhos. Ela disse que sentia que engravidar, dar à luz e cuidar de um bebê tiraria demais da carreira que ela está construindo. Eu fiquei arrasado. Disse a ela que não precisaria largar o trabalho para ter um filho, mas ela comentou sobre o quanto a licença maternidade poderia atrapalhar o desempenho dela no trabalho. Se ela realmente quisesse continuar trabalhando, eu disse que poderíamos contratar uma babá para cuidar da criança enquanto estivermos trabalhando. Além disso, os pais dela moram tão perto. Mas ela respondeu que não queria deixar o filho com uma estranha ou com os pais. Foi uma noite horrível. O que mais me machuca é o fato de ela já sentir isso há um tempo. E mesmo sabendo quanto isso é importante para mim, ela não me contou antes, quando poderíamos ter resolvido isso com mais tempo. Depois de pensar muito, finalmente disse algo que achei que poderia mudar a opinião dela. Eu largaria meu trabalho. Ficaria em casa para cuidar do bebê. Ela não precisaria tirar nem um dia de folga do trabalho depois do parto, eu estaria lá o tempo todo para o bebê e para quaisquer outros filhos que tivéssemos. Eu sabia o que queria, um filho significa muito mais para mim do que meu emprego. Nossa renda familiar é praticamente dividida meio a meio, mas mesmo com a renda dela sozinha, ainda poderíamos viver confortavelmente. Mas ela só disse que eu não estava entendendo o ponto dela. Agora, estou completamente perdido. Essa é uma pessoa que eu achava que conhecia, e agora percebo que talvez não conheça nada dela de verdade.
Entendo os objetivos e ambições dela e os respeito, mas ainda assim isso é algo que importa para mim. Ainda é algo que eu me recuso a deixar de viver. Estou me sentindo mais velho agora, sinto que já deveria ter tido um filho e quero um em breve. Não quero estar muito velho quando finalmente isso acontecer. Perguntei a ela se algum dia ainda quer ter filhos, e ela simplesmente não conseguiu responder. Desde então, mal temos nos falado. Vou tentar conversar com ela novamente para resolver isso, porque precisamos decidir o que vai acontecer. Mas eu não sei o que dizer. Quero ouvir a perspectiva de outras pessoas, mas até agora não contamos para ninguém e ela não quer que a gente conte. Eu simplesmente não sei o que fazer neste momento. Comentários relevantes. A perspectiva dela sobre algo mudou. O que você precisa fazer é aceitar o que isso significa para você. Se ela nunca quiser engravidar, você a ama o suficiente para continuar com ela, ou, eventualmente, vai acabar ressentido, arrepender-se de estar casado. Se você a deixar para encontrar outra pessoa, e há muitas mulheres no mundo que querem ter filhos, ou talvez até já os tenham, você conseguiria ser feliz com essa outra mulher? Além disso, já foi cogitada a adoção? Existem muitas crianças vivendo em situações miseráveis pelo mundo. Acho que essa tem sido, de fato, a parte mais difícil para mim. A mulher que eu mais amo no mundo está no caminho daquilo que eu mais quero no mundo. É uma decisão muito difícil para ser tomada por impulso, mas o que mais me atinge é o fato de que talvez eu tenha que tomá-la. Não sei se tenho forças para deixá-la, ela realmente é a pessoa mais única e maravilhosa que conheço. Posso encontrar outras mulheres que são mães ou que querem ser mães, mas nunca encontrarei alguém que pense, sinta e haja como ela. É uma decisão muito pesada, mas parece que vou ter que começar a pensar seriamente sobre isso. Gostaria de adotar, mas também gostaria de ter pelo menos um filho biológico. Dito isso, ela não quer adotar uma criança. Isso já havia surgido antes mesmo desse problema específico. Embora ela diga que admira profundamente quem consegue adotar, ela não acha que conseguiria fazer isso. Vou tocar nesse assunto de novo e ver se a visão dela mudou, mas não acho que tenha mudado. Atualização, 3 meses depois. Eu sentei com ela e tivemos uma conversa longa. Basicamente, ela disse que estava mudando de ideia sobre muitas coisas e que já não tinha certeza se queria ter filhos. Eu deixei claro que isso estava interferindo nos planos que havíamos feito juntos, e ela me disse que sabia disso e pediu desculpas. Então eu perguntei por que ela não me contou antes, e ela admitiu que estava com medo de que eu ficasse infeliz. Se ela tivesse me contado, eu teria entendido. Teríamos conversado sobre isso e encontrado alguma solução. O que mais me machuca não é o fato de ela ter mudado de ideia sobre algo tão grande, é o fato de ela ter mudado de ideia sobre algo tão grande e não ter me contado absolutamente nada, mesmo sabendo quanto isso era importante para mim. Depois de cerca de 1 mês de muitas conversas, chegamos a uma conclusão: não havia como contornar a questão. Nosso relacionamento, essencialmente, havia chegado ao fim. Eu ainda a considero atraente, incrível, inteligente, engraçada e uma das pessoas mais interessantes do mundo, e foi por isso que eu disse a ela que, para o bem de qualquer relacionamento futuro, seria melhor evitarmos contato o máximo possível. Como não terminamos por uma briga ou traição, mas por um motivo racional, seria muito fácil nos apaixonarmos novamente ou algo do tipo e continuar o ciclo. Não posso culpá-la mais do que posso me culpar, e ela tem lidado com tudo isso muito bem. Estamos realmente tendo um divórcio de veludo, se é que se pode chamar assim. Dividindo tudo que economizamos juntos da forma mais equilibrada possível, vendendo o apartamento e cada um se mudando para um lugar diferente. O que é meu continuará sendo meu, e o que é dela continuará sendo dela. Ela não quer que isso seja mais difícil do que já é, assim como eu também não quero. Ambos contratamos advogados, claro, mas estamos conduzindo tudo com o máximo de transparência e justiça possível. E mesmo assim, ainda dói por dentro. Quando finalmente concordamos em entrar com o pedido de divórcio, eu me sentei e chorei, pensando que tinha acabado de afastar a pessoa mais maravilhosa da minha vida, a pessoa mais próxima de mim e mais sincera comigo, por causa do meu objetivo de vida. E então, no dia seguinte, percebi que ela deixou de ser essa pessoa para mim não no dia em que nos separamos oficialmente, mas no dia em que ela mudou de ideia sobre algo que afetava nós dois e nem sequer tentou me contar. Nosso relacionamento já estava morrendo, pois lhe faltava confiança e a comunicação que um passo tão importante exigia. Acho que é isso que está me machucando mais profundamente. Não vai ser fácil, de forma alguma. Mas pelo menos estou tomando as medidas necessárias, e acredito que daqui a alguns anos encontrarei outra pessoa, alguém com quem eu possa me conectar e que compartilhe dos meus objetivos de vida. E talvez, em 5, 6 ou 10 anos, eu tenha filhos com essa pessoa. E em 20 anos, esses filhos e a mãe dos meus filhos significarão muito mais para mim do que qualquer outra coisa no mundo, e eu ficarei feliz por ter me tornado pai, porque sei que isso é o que eu realmente quero da vida, mais do que uma carreira de sucesso, um apartamento bonito ou uma esposa rica. Vou sentir mais falta dela do que de qualquer outra pessoa, e talvez, nesses 20 anos, eu ainda pense nela de vez em quando.
Ela tem sido incrível com tudo isso, talvez porque também tenha percebido, como eu, que o relacionamento estava condenado. Espero que ela conquiste tudo o que deseja na vida, e não digo isso com sarcasmo ou cinismo. Ela merece. Dói muito e eu odeio ter que escrever isso, mas achei que vocês mereciam saber, mesmo que com atraso. Além disso, escrever tudo isso me ajuda um pouco, é uma forma de catarse.